Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Meu nome é professor Daltro Paiva, professor de Biologia. Já nos encontramos em outras videoaulas, espero que sim. E nessa videoaula nós realizaremos a introdução da citologia, quer dizer, a base da biologia. Falaremos nessa videoaula da célula e nos basearemos essa videoaula numa frase muito direta e muito limpa: o que é que toda célula tem? Ok? Então, obviamente, iniciando o nosso estudo nessa videoaula, célula seria a unidade básica de formação dos seres vivos. De novo a frase: todo ser vivo é formado de células. Célula, unidade fundamental dos seres vivos. Célula, unidade morfológica e funcional dos seres vivos. Resumindo, todo ser vivo é formado de células. Existe uma teoria chamada teoria celular moderna, que seria um conjunto de ideias sobre a célula. E realmente a principal ideia dessa teoria, chamada teoria celular moderna, é que todo ser vivo é formado de células. Não interessa qual seja ele, fungo, animal, vegetal, bactéria, protozoário, todos são formados por essa pecinha, por essa unidade que nós chamamos de célula. Por isso, célula, unidade básica e fundamental dos seres vivos. Todo ser vivo é formado de células. Mas existe alguém que nós conhecemos que é chamado de ser vivo por alguns, por alguns autores, alguns cientistas, mas engraçado, ele não tem célula. Você conhece como vírus. Lembra de vírus? O vírus é um ser, vamos lá, celular ou acelular? Acelular. Quer dizer, o vírus é acelular, quer dizer, ele não tem célula, né? Então, de acordo com essa teoria celular moderna, será que eu posso considerar vírus como ser vivo? Então vamos analisar. De acordo com a teoria celular moderna, célula é a unidade básica e fundamental dos seres vivos. Todo ser vivo é formado por essa unidade que nós chamamos de célula. Vírus são seres acelulares. De acordo com essa teoria, não deveríamos considerá-lo como ser vivo. Mas, obviamente, nós conhecemos também características que os vírus possuem que levam a enquadrá-lo como ser vivo. Vamos numerar? As três principais características mais evidentes, né? Vírus tem material genético próprio, que você decora como DNA ou RNA. Já temos exceções a essas ideias, né? Mas, no geral, o que nós decoramos sempre, entendemos sempre? Que vírus, não interessa qual seja ele, no geral, ele tem material genético, DNA ou RNA, que são dois ácidos nucleicos, né? Esse material, segunda característica, pode sofrer mutações. Então, o vírus tem capacidade de evoluir. Ele pode sofrer evolução e nós evoluímos também. E terceira característica que leva a crer que ele é um ser vivo: capacidade reprodutiva. Ele pode se reproduzir, porém, onde o vírus se reproduz? Você lembra? Fala pro Daltinho, o que leva a crer que o vírus é um ser vivo? Capacidade de reproduzir, mas como que o vírus se reproduz? Ele é um parasita intracelular obrigatório, quer dizer, intracelular, dentro da célula, obrigatório. Só se reproduz estando dentro de uma célula. Vamos repetir? Primeiro, de acordo com a teoria celular moderna, todo ser vivo é formado de células. Se vírus são seres acelulares, de acordo com essa ideia, não deveríamos considerá-los como ser vivos. Uma explicação até mais fácil, né? Agora, se eu for justificar o fato de vírus ser um ser vivo, ele tem algumas características que o enquadram como tal. Ele possui material genético, DNA ou RNA. O material pode sofrer mutações e o vírus pode evoluir. Ele tem capacidade reprodutiva, apesar de ser um parasita intracelular obrigatório, só se reproduz estando dentro de uma célula, não é isso? Se eu supor que todo ser tem célula, seres vivos têm células, há seres formados por apenas uma célula. Você conhece como unicelular? Bactérias são assim, protozoários são assim, alguns fungos também são assim. E você conhece seres como nós, formados por várias células. É o pluri ou multicelular, que é a mesma coisa, muitas células, não é isso? Unicelular une apenas uma célula e pluricelular formado por várias células. Então há seres formados por apenas uma ou por várias células. Mas a pergunta que é o foco dessa aula, que é a introdução da citologia. O que é que toda célula tem? Não interessa qual seja ela, se for bactéria, fungo, animal, vegetal ou protozoário. Veremos a partir de agora pela videoaula o que é que toda célula tem. Quando nós analisamos uma célula, independente de que tipo de célula eu esteja analisando, pertencente a uma bactéria, a um protozoário, a um fungo, a um animal ou até um vegetal, não interessa a quem pertença. A pergunta é, o que é que toda célula tem? Na verdade, são três componentes principais. Esses três componentes aparecem em qualquer tipo de célula. Uma parede, uma espécie de envoltório, que separa o que está de dentro com o que está de fora. Esse envoltório aparece em qualquer tipo de célula.
dela. Você conhece como membrana plasmática, tá? E essa expressão membrana plasmática, ela pode variar. Eu posso falar membrana plasmática, eu posso falar membrana citoplasmática, eu posso falar plasmalema, eu também posso falar membrana celular, também aparece como biomembrana, depende da nomenclatura que você analisa, ou da prova, ou do concurso que você esteja fazendo. Só que essa parede toda célula tem, esse envoltório que delimita o espaço interno do espaço externo, que delimita o meio intracelular, quer dizer, dentro da célula, do meio extracelular, fora da célula, é a membrana plasmática, e esse envoltório toda célula tem, independente de quem seja ela, né? De qual seja ela, de qual seja a célula. Agora, interessante, existe um outro envoltório, uma outra parede, tá? Que pode aparecer do lado de fora, apareceu de verde no nosso desenho. Essa outra parede que pode ser que apareça é chamada de parede celular ou membrana esquelética. Então você pode perceber que plasmática é uma coisa, esquelética é outra, né? Uma confusão muito comum que nós, como alunos, cometemos. A plasmática, desde já, vamos recapitular, vamos repetir, é sempre o envoltório mais interno. Pode aparecer para você quantas paredes, não interessa quantas sejam, sempre a mais interna é a plasmática, tá? A segunda, se é que ela vai aparecer em algum desenho, em alguma célula, é chamada de membrana esquelética ou a tão famosa parede celular, que é um termo mais comum. Quer dizer que parede celular ou membrana esquelética, para nós é a mesma coisa, tá? Quando eu falo membrana esquelética, não lembra esqueleto? O que te lembra esqueleto? Uma palavrinha que define a função do esqueleto: sustentação. Tudo bem, pessoal? Quer dizer que sustentação, a célula é sustentada por essa parede verde chamada parede celular ou membrana esquelética, que lembra esqueleto, papel de um esqueleto, sustentação. O que você pensa que é sustentar? O que vem na sua mente? Sustentar. Sustentar seria dar formato à célula. O formato que a célula tem pode depender dessa parede, tá? Além de dar formato, dá o quê? Proteção, resistência, rigidez. Então, na verdade, essa parede tem várias funções. Seria sustentação, parede celular ou membrana esquelética, lembra esqueleto, papel sustentação, dar forma, proteção, resistência e rigidez, diferente da membrana plasmática, que é o único envoltório que toda célula tem, que separa o que está de dentro com o que está de fora, separa o meio intracelular do extracelular. A membrana plasmática mantém a composição interna praticamente diferente da composição externa, né? Então essa seria a plasmática, que é a mais escurinha que toda célula tem, de acordo com o nosso esquema. E a parede celular, ou membrana esquelética, no meu desenho é verdinha, lembra esqueleto, papel sustentação, também chamada parede celular. Aí vem aquela pergunta, mas Daltro, quem tem membrana esquelética? Vamos decorar bem fácil, salvo exceções à regra. Gente, a célula animal não tem, tá? A animal não tem parede celular, também chamada membrana esquelética. Protozoários também, em geral, não possuem. Se você caso for aprofundar um pouco o conteúdo, existe um tipo de alga chamada euglena, que pode ser considerada, de acordo com o ponto de vista abordado, como protozoário, né? Então, no caso da euglena, que é um tipo de alga também, de acordo com o ponto de vista, ela tem parede celular, mas com exceções à regra à parte, nós temos três principais tipos de células que nós analisamos dentro da citologia: a bactéria, a célula animal e a vegetal. Dessas três, apenas a animal não tem, tá? Obviamente, se eu for acrescentar outras ideias, fungos também têm parede celular, também chamada membrana esquelética. Vamos fazer uma listinha? Quem tem membrana esquelética? A bactéria tem, também chamada parede celular, né? Os fungos têm, os vegetais têm, e outras exceções à regra, como por exemplo, um protozoário, que se for protozoária, é euglena no caso, tá? Mas casos à parte, vegetais têm, fungos têm e bactérias têm também. Decora, animal não tem, tá? A célula animal, a nossa célula ou qualquer animal, não tem membrana esquelética, que é essa parede verde, também chamada parede celular, tá? Aí vem a perguntinha, mas Daltro, o que sustenta a nossa célula? Ela não tem sustentação? Tem! Nós temos um outro esqueleto, vou colocar de vermelhinho no meu desenho. Esse outro esqueleto, porém, não fica do lado de fora, fica do lado de dentro. É o chamado esqueleto da célula. Vamos montar uma palavrinha? Esqueleto da célula, citoesqueleto. É bem fácil de entender, né? Quer dizer que a nossa célula animal, ou para qualquer animal em geral, ele possui citoesqueleto, que dá essa proteção, essa sustentação que a nossa tem também.
Perceba, eu não falei para você que o citoesqueleto é exclusivo da animal. Eu falei que a célula animal só possui citoesqueleto e não possui membrana esquelética. A vegetal tem citoesqueleto também, certo? Quer dizer que o citoesqueleto, a nossa animal, possui apenas citoesqueleto, que é um esqueleto interno. A vegetal, além da membrana esquelética, tem citoesqueleto também. Então, recapitulando, a vegetal tem membrana esquelética, mas também tem esse citoesqueleto. A animal não tem membrana esquelética ou parede celular, que dá sustentação. A nossa é sustentada apenas por um esqueleto interno chamado de citoesqueleto. Olha que legal no desenho, você percebe que eu coloquei uma espécie, o esqueleto é formado por ossinhos, né? Vamos dizer assim, cada gravetinho desse aqui, cada estrutura dessa é um tubinho. O nosso esqueleto é formado por tubinhos. Os tubinhos, na verdade, são 3 tipos principais, tá? Os tubinhos são chamados de microtúbulos, que é o mais comum que nós percebemos em provas. Nós temos também os microfilamentos, também chamado de filamentos de actina, e os filamentos intermediários. Então eu tenho microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários. Os 3 aparecem na composição do citoesqueleto. O mais comum que você encontra em provas é o microfilamento. Perdão, é o microtúbulo, né? E desses 3 tubinhos, microtúbulo, microfilamento ou filamento de actina e filamentos intermediários, o que difere um tubinho do outro? Obviamente, o componente de cada tubinho e também a função de cada tubinho. Por exemplo, o microtúbulo, que é o mais comum no citoesqueleto, é formado por uma proteína conhecida como tubulina. A proteína tubulina compõe o tubinho microtúbulo. O outro, microfilamento ou filamento de actina. Acabei de falar, o microfilamento é formado de actina. E os filamentos intermediários são variados, tá? Tem várias proteínas diferentes. Os 3 entram na composição do chamado citoesqueleto. Agora vai um segredinho para você. Ele não é formado por tubinhos chamados de microtúbulos. Esse citoesqueleto aparece essencialmente durante um período chamado de intérfase. O que é intérfase? Um período de preparo onde a célula está se preparando para dividir. Durante a divisão mitose-meiose, esse citoesqueleto é desagregado, ele desaparece. Vamos pensar um pouquinho? Como é que eu vou dividir uma célula ao meio com uma baita armadura dentro dela? Quer dizer que eu vou ter que desaparecer com ele, concorda? Então, durante um período chamado de intérfase, que é uma fase de preparo, a célula está se preparando para dividir, nessa fase de preparo é comum a observação do chamado citoesqueleto, que é o esqueleto interno da célula. Durante a divisão celular, no caso a mitose, ou até mesmo a meiose, esse esqueleto, esse citoesqueleto, ele é desagregado, ele desaparece porque ele vai atrapalhar a divisão. Então, durante a divisão ele vai ser desagregado, durante a intérfase ele é reagregado e começa tudo de novo. Agora, quando ele é desagregado, não é formado por tubinhos, os tubinhos são soltos dentro da célula, e dentro da célula eles podem desempenhar outras funções. Vamos recapitular algumas coisinhas. Vamos relembrar daqui um tempinho, numa outra videoaula, que existe um par de organelas chamadas de centríolos. Eles são formados de microtúbulos, que também são provenientes do citoesqueleto. Nós temos na divisão celular as fibras do fuso, mitótico e meiose, e na meiose também, e meiótico, né? São formados também de microtúbulos. Então tem várias estruturas que nós encontramos dentro da célula, que são formadas por esses microtúbulos que compõem o citoesqueleto. Então, repetindo, durante a intérfase ou interfase, que é uma fase de preparo da célula, nós observamos a presença do citoesqueleto, que é o esqueleto interno. Durante a divisão ele será desmontado, é uma desagregação na verdade, e os tubinhos, principalmente os microtúbulos, são jogados no espaço interno da célula, vamos rever agora que é o citoplasma, e eles obviamente soltos aqui dentro participarão de outras funções, formação de centríolos, formação das fibras do fuso mitótico e meiótico, e participam até mesmo dos movimentos que acontecem dentro da célula. Por favor, você lembra por acaso de todo o recheio da célula? O conteúdo interno da célula. O conteúdo interno é chamado de citoplasma. Todo esse recheio, essa geleia, toda a estrutura dentro da célula faz parte do citoplasma, tá? O citoplasma fica se movimentando. Ele não é estável, ele fica se movimentando dentro da célula. E esse movimento, entre outros fatores, se devem a esses tubinhos
que a célula tem, tá? Esses tubinhos que provenientes, por exemplo, do citoesqueleto, são soltos dentro da célula e participam dos movimentos do citoplasma. Agora eu quero relatar com você o nome dos movimentos. Atenção, tá? O movimento do citoplasma em uma célula animal. Na animal, ele é chamado de movimento browniano. Movimento browniano. Isso na animal. Se fosse uma célula vegetal, eu poderia falar ciclose. O movimento do citoplasma na vegetal é relatado como ciclose. E outros movimentos, por exemplo, na ameba, aquela emissão de pseudópodes pelos falsos pés, que nós decoramos sempre, né? É chamado de movimento ameboide. Então, dependendo da célula, o movimento do citoplasma terá uma nomenclatura, um nome, uma designação diferente. Por enquanto, estamos entendidos? Membraninha plasmática, toda célula tem, independente dela. Membrana esquelética, no geral, decore, a animal não tem, a célula animal não tem. O citoesqueleto dá sustentação para animal, formado por tubinhos, microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários. E o espaço interno, todo o recheio da célula é o citoplasma. Vamos lembrar um pouco de bioquímica? As pessoas têm uma certa confusão com bioquímica. Bioquímica, na verdade, trata de substâncias ou moléculas, é a mesma coisa. O citoplasma, por exemplo, ele tem água, sais minerais, carboidrato, proteína. Isso é o que? Tipos de substâncias ou moléculas. Isso é bioquímica. Água, sal mineral, carboidrato, que é o glicídio, lipídio, proteína, enzima, vitamina, ácidos nucleicos, DNA e RNA. São exemplos de substâncias ou moléculas. Um exemplo mais claro, a membrana, por exemplo. Se você lembrar comigo um pouco da estrutura da membrana, a gente decora que a membrana é o quê? A pergunta, qual a composição química da membrana? A membrana não é lipoproteica, ou seja, é formada de lipídios, é uma bicamada lipídica com proteínas. Quer dizer, lipídio é um tipo de substância ou molécula, proteína é outro tipo de substância ou molécula. A membrana é formada por substâncias ou moléculas, lipoproteica, lipídio e proteína. Enxergamos esse lado da bioquímica. A membrana esquelética também tem seu componente químico. O citoesqueleto tem seus componentes químicos. O citoplasma tem seus componentes químicos. Então, toda a estrutura que a célula tem uma composição química, tudo bem? É formado por substâncias ou moléculas. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Enxergou a ideia da composição química? O recheio, citoplasma, e também tem sua composição química. Sobre esse recheio, ele é interessante porque o citoplasma, ele na verdade tem dois componentes principais. Se eu for analisar o citoplasma, vamos pensar um pouquinho. Imagina uma bacia cheia de água, tá? Cheia de água e bolinhas, pode ser bolinhas de isopor, flutuando dentro dessa bacia. Se eu perguntar assim para você, 5 segundos, quem é citoplasma nesse exemplo que eu criei para você, nessa analogia que eu criei para você? Uma bacia com água e bolinhas flutuando na água dentro dessa bacia. Quem é citoplasma? Citoplasma é tudo. A água mais as bolinhas. Se você falou só água, você errou. A água, na verdade, seria a parte mole do citoplasma. As bolinhas seriam um outro componente. Vamos fazer uma analogia. A água da bacia nós conhecemos como hialoplasma. Hoje, a nomenclatura mais recente, citosol. Eu vou chamar de parte líquida do citoplasma. É a parte mole do citoplasma. Essa parte líquida, essa parte mole, é o hialoplasma ou citosol. Aí você fala, mais Daltinho, essas bolinhas flutuando na água da bacia, você conhece como organelas. Organelas, orgânulos, organoides, é a mesma coisa, tá? Eu vou tentar ser bem claro, são os órgãozinhos da célula, são os órgãos, as estruturas citoplasmáticas dentro da célula, no geral são as organelas, tá? Você conhece com certeza várias de nome, decorando, entendendo? Você conhece retículo granuloso, que é o popular rugoso, retículo agranuloso, que é o retículo liso, complexo golgiense, aparelho golgiense, que é a mesma coisa, lisossomo, peroxissomo, acrossomo, centríolos, mitocôndria, vacúolo. Nós conhecemos várias organelas, porém, uma pergunta para você, de novo 5 segundos para você pensar e me responder, tá? Por favor. As organelas são iguais em qualquer tipo de célula? Ou seja, se eu comparar um animal com uma vegetal, com uma bactéria, com um fungo, um protozoário, as organelas são as mesmas?
Não, elas não são as mesmas. As organelas são diferentes. Veremos numa outra aula, numa outra videoaula, célula por célula com suas características peculiares, tá? As organelas são diferentes, porém, existe uma organela, se é que eu posso chamar de organela, eu vou entrar com você sobre isso. Se eu chamar de organela, existe uma única organela que toda célula tem, ela é chamada de ribossomo e sempre representado na forma de pontinhos, tá? Os pontinhos são os ribossomos que se encontram dispersos, espalhados pelo citoplasma, seriam ribossomos. No caso, a única organela que toda célula tem, se é que eu posso chamar de organela, tá? Se é que eu posso chamar de organela. Bom, hoje nós temos duas ideias principais jogadas na biologia para que nós possamos entender o que é uma organela. Há autores que falam a seguinte ideia, usam a seguinte ideia, que a estrutura citoplasmática, para ser chamada de organela, ela deve ser composta de uma membrana, envolvida por membrana lipoproteica. E se obviamente não for composta de membrana lipoproteica, não é chamada de organela. Primeira teoria. Segunda teoria, na verdade a mais abordada, que existem estruturas citoplasmáticas organelas que são compostas de membrana lipoproteica, quer dizer, formada de lipídio e proteína, e existem organelas que não são compostas de membrana lipoproteica. Essa segunda teoria é supostamente a mais abordada, que você encontra mais em provas e corriqueiramente falada mais em vestibular. Vamos abordar as duas teorias para que você possa entender então. Uma estrutura citoplasmática, se for composta de membrana lipoproteica, formada de lipídios e proteínas, ela é chamada de organela, tá? E se a estrutura não for composta de membrana lipoproteica, não é chamada de organela. Aí entra o ribossomo. O ribossomo, ele não é lipoproteico, ele não é composto de membrana lipoproteica. Qual a composição do ribossomo? Na verdade, o ribossomo vem da união de duas moléculas. Ele é formado de proteínas, tá? Mais um tipo de RNA que nós conhecemos. É chamado de RNA Rzinho. RNA ribossômico, também chamado de ribossomal. Eu não sei se você lembra, nós conhecemos três principais tipos de RNA, tem mais. Conhecemos três tipos principais. O RNA Mzinho, você conhece como mensageiro. O RNA Tzinho, você conhece como transportador. E o RNA Rzinho, citado agora, ribossômico ou ribossomal. Por que ribossomal? Porque ele forma o ribossomo. Então, o ribossomo seria uma estrutura citoplasmática que não é chamada de organela pelo fato de não ter membrana lipoproteica. Proteína ele tem, porque é proteína mais RNA Rzinho, mas lipídio ele não tem. Então, pelo fato do ribossomo não ser composto de membrana lipoproteica, ele não é chamado de organela, é chamado de granulô ou simplesmente de grão. Por isso você conhece que o retículo endoplasmático rugoso hoje, retículo granuloso é a melhor nomenclatura, porque tem grãos. Quem são os grãos ou grânulos? O ribossomo é um grânulo. Então, o retículo endoplasmático rugoso, hoje granuloso, granular, também chamado ergastoplasma. Por que granuloso? Porque tem grânulos. Quem são os grânulos? Os ribossomos são os grânulos, tá? Então essa é a primeira teoria, que a estrutura citoplasmática, para ser chamada de organela, deve ser composta de membrana lipoproteica. Se não tiver membrana lipoproteica, não é chamado de organela. E a segunda abordagem que nós usaremos bastante aqui, o ribossomo é uma organela sim, só que não tem membrana. Existem organelas, estruturas citoplasmáticas organelas, que são compostas de membrana e algumas que não são compostas de membrana. Aquela que é composta de membrana, organela membranosa. E o ribossomo, no caso, não tem membrana. Como o ribossomo não tem membrana, organela não membranosa. Mas não deixou de ser organela, tá? Então a primeira teoria fala que para ser organela deve ser composto de membrana lipoproteica. Tudo bem? E a segunda teoria fala que é uma organela sim. Há organelas que não tem membrana e que tem membrana. Repetindo, organela com membrana, organela membranosa e organela sem membrana, organela não membranosa. Então, continuando. Ribossomo pode ser chamado de organela ou não, depende do ponto de vista, ok? Tudo bem? Enxergaram a ideia de ribossomo ser ou não uma organela? E a pergunta é, qual é o papel? Por enquanto eu vou chamar de organela, que é o padrão, o que mais nós vemos comumente, né? Se eu perguntar para você qual que é a função dessa organela chamada ribossomo, ele realiza a chamada produção de proteínas, é a síntese de proteínas. Proteína é um tipo de substância ou molécula, não é? Então o ribossomo realiza a produção, a síntese de proteínas. Vamos pensar um pouquinho de novo. Por que será que toda célula tem ribossomo? Pessoal,
Todos os componentes que a célula tem, praticamente todos eles, em geral, são compostos de proteínas. Eu não acabei de relatar que a membrana, por exemplo, agora circulada, ela não contém proteína em sua composição? Os microtúbulos não são formados de proteínas? Exemplo, o microtúbulo não tem tubulina? Os tubinhos, em geral, não são compostos de proteínas? O próprio ribossomo é composto de proteína. O ribossomo, na verdade, acabamos de relatar a ideia, ele é composto de RNA, Rzinho, ribossômico ou ribossomal, mais proteínas. Tudo bem? Então, vários componentes que a célula tem são compostos de proteínas. Então, pergunta, como que eu vou ter uma célula sem ribossomo? O ribossomo realiza a produção de proteínas que forma praticamente todo o componente que a célula tem. Legal demais, não é? E temos um componente faltando, a última parte que toda célula tem, né? A central de comando você conhece como material genético. Esse material genético você conhece como DNA. Dependendo do momento que você analisa a célula, esse material pode ter nomes diferentes. Vamos iniciar com uma ideia mais tranquila, mais calma. Esse material, você fala, Adalto, eu posso falar núcleo? Nem sempre, né? Quando o material genético será chamado de núcleo? Quando se encontrar envolvido por uma parede, por um envoltório, conhecido popularmente como carioteca. Nós temos outras nomenclaturas, obviamente, tá? Carioteca é uma espécie de bolsa que vai guardar esse material genético dentro dela. No desenho não está representado. Vão aparecer com ele, tá? Ó, tudo bem? Isso é a carioteca. De forma representativa, esse envoltório guarda o material genético, tá? Então, desaparecendo com ele. Pronto. Quer dizer que a carioteca, quando o material se encontra dentro da carioteca, eu posso chamar essa estrutura de núcleo. O núcleo é o chamado material genético individualizado, dentro da carioteca, separado do restante da célula, tá? Separado do hialoplasma. Então, isso é núcleo. Também a carioteca, então, que envolve o material, também é chamada de membrana nuclear, uma nomenclatura mais interessante, envoltório nuclear ou envelope nuclear, que é a mesma coisa, tá? De novo, aparece a carioteca, vamos ver. Quer dizer, esse envoltório, eu posso falar que é a carioteca, membrana nuclear, envelope nuclear ou envoltório nuclear, que para nós é a mesma coisa. Beleza? Tchau. Legal. Quer dizer que essa bolsa, quando guarda o material, eu posso falar que essa estrutura é chamada de núcleo. Ora, porém, se não tiver carioteca, eu não posso usar essa palavra núcleo, tá? Usaremos uma outra nomenclatura. É um material genético disperso, solto no hialoplasma, desorganizado, né? Dessa maneira eu vou chamar de nucleoide. Nucleoide é o material genético disperso dentro da célula que aparece, por exemplo, em bactérias. Nós vamos representar numa videoaula futura, tá? Então, de novo, o material com carioteca envolvido por essa bolsa, que é a membrana nuclear, eu posso chamar de núcleo. Quando não existir carioteca, membrana nuclear, envelope nuclear, envoltório nuclear, eu não posso usar a palavra núcleo, e sim nucleoide. E veremos também que esse material, dependendo do momento que nós analisarmos ele pode ser chamado de cromatina ou cromossomo. Veremos no futuro em divisão celular, mas desde já para que você possa entender. A célula tem um ciclo, eu vou chamar de ciclo celular. O que é um ciclo celular? É um período onde a célula vai preparar para dividir e depois vai se dividir. O período de preparo, recapitulando, acabamos de comentar, eu vou chamar de intérfase ou interfase. E a divisão, mitose ou meiose, tá? Dependendo do momento, eu terei cromatina ou terei cromossomo. Na intérfase, eu tenho cromatina. Na mitose ou meiose, eu tenho cromossomo. Aí você pergunta, mas Dalton, qual que é a diferença? Cromatina é o material genético descondensado, desespiralado, descompactado. Vamos ser bem direto, é desenrolado, tá? O material desenroladinho, chamado descondensado, é chamado de cromatina. Já o material genético enroladinho, quer dizer condensado, compactado, espiralado, é chamado de cromossomo. Tudo bem? Legal? Bom, seria então a representação geral daquilo que toda célula tem. Então o que é que toda célula tem? De acordo com a nossa videoaula, ao longo da videoaula, observamos essa ideia, repetimos essa ideia, né? Não interessa a quem pertence a célula. Bactéria, fungo, animal, vegetais, protozoários, com exceção do vírus, né? O vírus é celular, então o vírus não tem célula, portanto, não se classifica, não se enquadra nessa ideia. O que é que toda célula tem? Todas têm um envoltório que delimita o meio interno do meio externo, esse envoltório lipoproteico chamado de membrana
plasmática ou membrana citoplasmática, também chamado de biomembrana, também chamado de membrana celular. Tem várias nomenclaturas, né? Então a membrana citoplasmática, ela delimita o meio interno do meio externo. Vamos lá? Dentro da célula, intracelular. Fora da célula, extracelular. Então a membrana delimita o meio intracelular do meio extracelular. Toda célula tem, né? Não confundir com a, como falamos, parede celular, também chamada membrana esquelética, que vem do lado de fora e nem toda célula tem. Exemplo, as animais não têm, né? Ausente em células animais. Ora, membrana lipoproteica todas têm. E existe um recheio. Todo o recheio da célula conhecemos como citoplasma, não é isso? E dividimos a ideia, para que você possa entender o citoplasma, ele tem uma parte mais líquida, mais mole, gelatinosa, que eu chamei de hialoplasma ou citosol, e existem as organelas que ficam espalhadas, as estruturas citoplasmáticas que ficam no hialoplasma, né? Eu comentei com você, se é que eu posso chamar de organela, e vou considerar como organela, a única organela que toda célula tem, você conhece como ribossomo. E os ribossomos sintetizam, produzem proteínas, né? Isso todas as células possuem. E por último, central de comando, o material genético. E esse material, ele pode ou não ser chamado de núcleo. Quando o material é chamado núcleo? Apenas quando se encontra dentro de uma bolsa conhecida como envelope nuclear, popularmente chamado carioteca. Então, o material dentro da carioteca ou membrana nuclear, envelope nuclear, envoltório nuclear, é a mesma coisa. Dentro da carioteca, esse material individualizado dentro da carioteca, ele é chamado de núcleo. Ora, esse material, quando se encontra disperso no citoplasma, quer dizer, não tem carioteca, ele se encontra misturado com o citoplasma, material genético desorganizado, tá? Ele não pode ser chamado de núcleo. Veremos no futuro, em próximas videoaulas, ele é chamado de nucleoide, tá? Então, material dentro da carioteca, que seria o envelope nuclear, você usa o termo núcleo. Já o material genético sem carioteca disperso no hialoplasma, você fala nucleoide, que é um material genético desorganizado, tá? Então isso toda célula tem. Membrana, citoplasma e material genético que pode ou não ser chamado de núcleo. Numa próxima videoaula iniciaremos a classificação da célula. Nessa videoaula só vimos o essencial. Agora começaremos a ver numa próxima videoaula, já na próxima videoaula, eu te aguardo na próxima videoaula, falaremos de classificação da célula, complexidade, mais simples, mais complexa, procariota, eucariota, o fator oxigênio, se a célula utiliza ou não oxigênio, se é aeróbia ou anaeróbia, ou aeróbica ou anaeróbica, tá? Ou se essa célula é capaz de produzir, de sintetizar o próprio alimento. Você conhece como autótrofa e heterótrofa. É o assunto da nossa próxima videoaula, tá? A partir desse momento você está já preparado para realizar exercícios da introdução da citologia. Acesse o site www.biodaltro.com ou biododaltro.com e faça exercícios. Ao entrar no site, procure o ícone citologia. Ao clicar no ícone citologia, haverá exercícios. Já com gabarito, faça, treine, com site, com livros, tá? Sem treinamento não tem perfeição. Perfeição é repetição. Veja a videoaula, repita várias vezes. Se você gostou da videoaula, faça inscrição no canal, receba as novas videoaulas, dê a sua curtida se você gostou, tá? E entre no site e faça exercícios. Perfeição é repetição, tá? Vai estudar os exercícios, faça a repetição da videoaula e tenha muito sucesso nesse assunto. Te aguardo na próxima videoaula, foi um prazer mais uma vez estar aqui com você. Tomara que tenha ajudado essa introdução e eu acho muito legal porque a base da biologia é realmente entender o que é que toda célula tem. E vamos lá, vamos mais uma vez na próxima videoaula aperfeiçoar esse conhecimento com a classificação da célula. Grande abraço para você como sempre, tudo de bom, beijão do Daltinho, tchau! Até a próxima videoaula. Tchau!